Shalom, povo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Sabe, pessoal, eu gostaria de falar algo muito importante e valoroso para a nossa vida. A primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia é exatamente em Gênesis capítulo 22, no versículo 5. Quando Abraão ele diz aos seus servos, ficam aqui que eu e Isaac subiremos ao monte e adoraremos a Deus. Então quer dizer que adoração não significa música ou louvor apenas, mas sim um sacrifício e a obediência do ser humano para com Deus. Eu quero que Deus seja glorificado e adorado na minha vida. Sacrifica e obedece ao Senhor Jesus. Um outro exemplo que eu gostaria de falar para vocês e gostaria que vocês abrissem o seu entendimento é de Josué. Olha só o que diz aqui, Josué capítulo 6, no versículo 2. Preste atenção. Então disse o Senhor a Josué, olha, tendo dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus homens valorosos. Deus já tinha preparado e Deus já tinha prometido Jericó para Josué. Só que para Josué obter a resposta de Deus, ele precisaria fazer o seguinte, vós, pois todos os homens de guerra, rodearei a cidade, cercando uma vez, e assim farei por 7 vezes. Muitos de nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos que Josué, ele tinha a promessa de Deus que Jericó seria dele e do seu povo, porém ele precisaria obedecer. Ele precisaria colocar a arca da aliança na frente, colocar os profetas, colocar o sacerdote, colocar o povo para rodear a cidade, mas a pergunta é como que as muralhas iriam cair, sendo que a muralha era mais ou menos 12 metros de altura, entre 6 a 8 metros de largura. Mesmo se essas muralhas tombassem, eles teriam dificuldade de subir essas muralhas entre 6 a 8 metros. Só Deus poderia fazer o impossível acontecer. E é exatamente isso que Deus nos ensina, que para o impossível acontecer, nós precisamos adorar com a nossa vida, como? No sacrifício e na obediência. Somente dessa forma, Deus ele vai aparecer na nossa vida. Quais são as muralhas que estão acontecendo hoje em dia? As muralhas é os nossos problemas, é as nossas dificuldades, é as nossas lutas. As muralhas é as doenças. As muralhas são as percas de muitos entes queridos e até amigos queridos que nós temos. É as muralhas de hoje em dia. Mas por falta de crença, por falta de sacrificar e obedecer a palavra de Deus, muitas pessoas chegam na muralha e ali ficam. Você vê que interessante, a ordem que Deus deu para Josué era pedir para o sacerdote eles serem os primeiros levando a arca. Na guerra, pessoal, nós temos que carregar nossa arca. Qual é o significado disso? Nós temos que carregar Deus. Nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nós temos que carregar o Senhor Jesus. Nós temos que confiar nele. Nós temos que ter essa crença que ele vai nos dar vitória, que ele vai nos obter o resultado que nós tanto queremos. Mas nós temos que estar disposto a obedecer à voz de Deus. Nós temos que estar disposto a sacrificar o nosso desejo, o nosso ego, a sacrificar o nosso eu para fazer a vontade de Deus. Nós temos que estar disposto a obedecer o que Deus está mandando nós fazer. Homem de Deus, eu estou cansado, eu estou perdendo a minha fé. Não. Eu costumo usar uma história para abrir a nossa mente o seguinte: quando nós vamos no supermercado e a gente compra algumas coisas, saímos com uma sacola não muito cheia. A gente sai com ela segurando normalmente, mas até a caminhada para chegar no nosso lar, a gente nunca sai
Da onde nós compramos, fizemos a nossa compra até a nossa casa, segurando do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque na caminhada cansa. A gente troca de mão, a gente troca de posição, a gente troca de tudo. Até nós chegarmos em casa. Aquilo que era leve começa a pesar no meio do caminho. E sabe o que está acontecendo, pessoal? Muitos de nós estamos perdendo a nossa fé no meio do caminho. Muitos de nós estamos começando a negar o poder de Deus na nossa vida. O que nós não deixava de crer no passado, a gente está deixando de crer hoje. Lembra quando você era motivado ou motivada, cheio de fé, buída de uma certeza, de uma convicção, e hoje você já não tem mais? Devido ao que os seus olhos estão vendo? Devido à perca que você está tendo? Não se esqueça que Josué, quando ele saiu do Egito, das mãos de Faraó, ele viu muitas percas. Ele viu muitas pessoas morrendo, ele viu muitas pessoas ficando para trás, mas ele continuou firme, ele continuou obediente, ele continuou, mesmo às vezes tendo fraqueza, mesmo às vezes tendo medo, ele continuou inabalado. Por isso que Deus honrou a vida dele. Continua firme, pessoal. Deus ele vai te honrar. Não deixa de crer no Senhor Jesus, não deixa de acreditar no poder do teu Deus. Busca o Espírito Santo, se reveste da armadura de Deus e você verás as manifestações de Deus na sua vida. Então não se esqueça, para a gente obter os grandes milagres, o impossível de Deus na nossa vida, nós temos que ter sacrifício e obediência. E Josué, quando ele deu as 7 voltas, Deus mandou ele dar mais 7 voltas, mas o resultado foi maravilhoso. As muralhas fundaram e eles passaram e tomaram posse de Jericó. Você vai tomar posse da tua vitória. Você vai tomar posse dos teus sonhos. Porque juntos nós somos mais fortes. Que Deus abençoe, pessoal. Um forte abraço. Você que está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal. Nos ajuda a levar a palavra de Deus. Você que gostou da mensagem, compartilha. Deixe o seu link. Deixe o seu comentário também. Tá bom? Que junto nós vamos ganhar o mundo. Para que Deus ele venha a ser glorificado e exaltado através da nossa vida. Fique com Deus.